Brasil em retratos e nada melhor que uma fotografia do momento, como costumam chamar as pesquisas eleitorais, né, Renato Meirelles? A gente vai abordar a pesquisa mais recente Genial Quest, foi divulgada hoje de manhã, pesquisa da corrida ao Palácio do Planalto, né? Presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula oscilaram dentro da margem de erro, segundo o levantamento. No primeiro turno, tá? O ex-presidente Lula aparece com 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro em julho. Lula tinha 45% e o presidente da República 31%. É uma foto que está meio que se repetindo ao longo dos meses, Renato. A gente tem uma situação consolidada, será? Tudo bem? Olá, bom dia, Carla, bom dia, Bom Ivan. Um dia. prazer estar de volta aqui na coluna depois de duas merecidas semanas de férias. Para o ouvinte também, eu mandei para Carla agora, enquanto falavam da matéria sobre, comentava a necessidade de se beber água, uma foto de uma garrafa d'água do Exército do Agafei. Aliás, vale a pena entrar em que chama Bahia e está escrito em árabe. Por É falar em clima genial seco, isso, viu, Renato? Genial. Vou mandar para o Thiago Rossi aqui a imagem dessa garrafa d'água. Quer dizer, Bahia, então, no mundo árabe, talvez seja sinônimo de frescor, né? De uma coisa assim mais leve. Bom isso, não? é sinônimo de luz e de energia, só que no deserto árabe, em que estávamos com uma umidade relativa do ar de 22 graus do deserto, de 22% apenas no exército do HFEI. Mas vamos para o tema da nossa coluna hoje, pesquisa Genial Quest, pesquisa realizada de forma presencial. Esse é um detalhe importante para o ouvinte da Band News FM saber. As pesquisas presenciais têm como característica priorizar ou potencializar os votos dos eleitores mais das classes D e E, é, enquanto as pesquisas telefônicas priorizam mais ou dão mais força aos eleitores da classe A e B. Isso não tem nada a ver com a esquerda ou direita. Por exemplo, no Freixo, no Rio de Janeiro, ele é favorecido pelas pesquisas telefônicas. No caso das pesquisas nacionais, presenciais, quem se favorece é o presidente Lula. E mesmo assim, o que a gente vê é uma diminuição aí na distância entre o presidente Lula e o ex-presidente, me perdão, o presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, distância que já foi aí de 16 pontos percentuais, hoje é de apenas 12 pontos percentuais. Uma variação dentro da margem de erro comparado aí ao mês passado, mas uma variação que vem acontecendo de forma consistente. E nessa pesquisa, o que nós vimos é diminuir aí a distância entre os dois candidatos, exatamente no perfil do eleitorado que era amplamente favorável ao presidente Lula. Como exemplo, os eleitores que recebem aí o Auxílio Brasil. Isso se dá muito pela essa iniciativa contida aí na PEC, chamado por muitos como PEC Kamikaze, em que mudou as leis e as regras do processo eleitoral para permitir com que, na véspera da eleição, pudesse se aumentar o dinheiro distribuído aos eleitores mais pobres, aos eleitores menos favorecidos. Esse dinheiro começa a entrar na conta a partir de agosto, agora, mas na prática, a expectativa desse dinheiro, de entrada desse dinheiro, é o que faz diminuir a vantagem do presidente Bolsonaro sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que coloca como resultado da pesquisa, Carla e Ivan, em uma um processo de que o presidente Lula, ainda dentro da margem de erro, mas poderia ganhar a eleição no primeiro turno. O que geralmente é raro, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de ver nas pesquisas é o cenário espontâneo, né? Porque
É obviamente que quando você vai até a urna e vai depositar o seu voto, você já tem a lista dos candidatos, as candidaturas registradas, então você acaba indo para esse... Acaba que a própria eleição, né, Renato, é uma eleição estimulada, né? Você só pode votar naqueles que são candidatos, obviamente. Mas quando há a pesquisa espontânea, chama sempre muita atenção aquela galera que fala, não sei, não faço ideia, não escolhi, e isso geralmente vai se arrastando até mais perto da eleição. Mas olhando aqui a Genial Quest, você vê que do ano passado para cá, de julho de 2021 para cá, a gente tinha ali um número muito grande de gente que simplesmente respondia quem você vai votar, né? Sem saber quem são os candidatos. Quase 60% falavam não sei, não decidi. E hoje esse número é de 36%. Em um ano, né? É uma queda muito grande. E o número, e aí as duas linhas, né? Jair Bolsonaro e Lula foram crescendo à medida em que os indecisos iam diminuindo, né? O que mostra que houve uma diluição desses indecisos nos líderes da pesquisa, né? E a gente estava discutindo hoje cedo aqui sobre essa pesquisa, a seguinte situação de que parece que aqui no Brasil a migração de votos ela é cada vez menos automática, né? E aí fica parecendo que é uma coisa meio dura, assim. Eu sei que pesquisa, enfim, números são números, né? Você pode usá-los de N formas, mas não sei se te dá essa impressão também. Queria saber disso, né? Se a gente vê menos essa migração de votos e se acaba que, por mais diferentes que as metodologias sejam, todas elas apontam para um mesmo caminho, né? Todas apontam para o mesmo caminho, Ivan. Essa eleição aí, comparado às outras eleições presidenciais, como a de 2018 e a de 2014, eleição de maior polarização. O que nós estamos chamando de polarização aqui? É a concentração dos votos nos dois candidatos líderes, tá? Não estou falando aqui de ideologia, de posicionamento político, mas o fato de ter dois candidatos que disparam na preferência dos eleitores, não tendo absolutamente nenhum espaço para a terceira via. Como nós já dissemos aqui durante a coluna, a gente costuma dizer que quem busca uma terceira via pode ser parte dos jornalistas, do mundo empresarial, mas o fato é que em uma eleição em que o presidente da República concorre com o ex-presidente da República, não tem muito espaço aí para a terceira via. Pergunta que o eleitor está respondendo se a vida dele está melhor hoje do que estava no passado. Exatamente por isso o Ciro Gomes não consegue crescer. A candidatura da Simone Tebet, que ontem, aliás, anunciou a também senadora Mara Gabrilli, aqui do estado de São Paulo, como sua candidata, a vice, também não decolou e cá entre nós eu não vejo nenhuma perspectiva ou nenhum cenário em que vá decolar. E a intenção de voto espontânea, como você apontou aqui, aquela que as alternativas não são oferecidas ao eleitor, ele tem que decidir entre algumas dessas candidaturas, também ocupam o maior cenário aí em que o eleitor afirma que vai votar em candidato A e candidato B. Desde quando começou as urnas eletrônicas, é muito importante entender o papel do espontâneo, porque ele, na minha opinião, é o maior indicador de consolidação de voto. Um eleitor que espontaneamente diz, olha, vou votar no candidato A ou no candidato B, é um eleitor que tem muito menos propensão a mudar de voto, a mudar de lado durante o processo eleitoral. Recomendo o vídeo do Porta nos Fundos mais recente. Porta dos Fundos, nos fundos não. Que é Não Sabe, Não Respondeu. Que eles entrevistam um não sabista. Que é uma pessoa que sempre responde não sei nessas entrevistas, nessas pesquisas, viu? Renato, bom te ver de novo. Sexta-feira tem, né? Sua participação pela manhã aqui na Band News. Sexta-feira, às 8h40 da manhã, eu volto a conversar com os ouvintes da Band News na nossa coluna. Estou muito feliz de ter voltado para casa aí depois desses 15 dias de férias. Prazer estar com vocês. Beijão, Ivan. Beijão, Carlinhos. Beijo. Valeu. Aqui não tem. Não sabe, não respondeu. Aqui não tem, não.